Sejam bem-vindos, vamos começar hoje um curso de geometria plana. Para isso, vamos começar dando algumas informações iniciais, né? Gostaria de primeiro explicar para vocês o que são axiomas e o que são proposições. Eu vou tentar trabalhar diferentemente da escola aqui, nós vamos tentar mostrar tudo o porquê. Por que aquilo é verdade, por que aquilo funciona, tá? Mas, o que acontece? Existem o que nós chamamos de axiomas, que é tudo aquilo que nós não podemos mostrar porque funciona. É o que a gente considera que é verdade de partida. Ou seja, a gente considera que isso é verdade para a gente começar a estudar esse assunto, e a partir dessas verdades a gente vai descobrir o resto das coisas. Normalmente são coisas bem básicas que a gente consegue com facilidade falar, isso parece ser verdade. São as bases do que a gente vai estudar. A gente começa dali para chegar no restante. E o que são proposições? Aí as proposições, sim, elas são tudo que a gente vai mostrar ou provar partindo dessas axiomas iniciais. E todas as proposições devem ser demonstradas para serem consideradas verdades. Na escola, normalmente, o professor chega lá e fala, isso aqui é verdade, façam isso. Tal coisa de tal forma. Aqui não, aqui a gente vai mostrar cada uma delas, por que é verdade e por que a gente pode usar elas, tá? Bom, vamos ver alguns axiomas iniciais agora. Bom, vamos começar pelos dois axiomas iniciais. O axioma do ponto, ou seja, existe um objeto ou uma coisa ou algo chamado ponto. Graficamente a gente representa ele como nós conhecemos comumente como ponto, né? A notação. Normalmente nós escrevemos os pontos com letras latinas, ou seja, do nosso alfabeto normal, maiúsculas, como A maiúsculo, B, C, ou seja, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Temos então na sequência o axioma da reta, que existe um objeto, que nós chamamos de reta, graficamente é uma linha reta, que a notação daí são as letras minúsculas, a reta A, a reta B e a reta C. Essas são os dois básicos, vamos para os próximos. Bom, o próximo axioma básico é o axioma do plano, ou seja, existe um objeto chamado de plano, que a gente representa normalmente assim, seria algo infinito para todos os lados, mas a gente faz como se fosse um papel, né, ou algo assim. Nós vamos para a notação daí as letras gregas minúsculas. Alfa, beta, gama. Quem estiver interessado, dá uma pesquisadinha aí no online. São bem interessantes as letras, tá? Normalmente a gente usa daí, quando são planos, letras gregas. É o plano alfa, o plano beta, o plano gama. Por que a gente tem sempre essa notação diferente? Para a gente saber facilmente simplificar do que a gente quer tá falando. A gente não precisa sempre falar do ponto A ao ponto B. A gente já fala de A para B, tudo maiúsculo, a gente sabe que é do ponto A ao ponto B. Bom, vamos para os próximos axiomas que começam a ficar mais interessantes. Bom, nosso próximo axioma é sobre a existência. Ou também posso pensar como a coexistência, como esses três axiomas anteriores se relacionam. Por exemplo, ele é separado em duas partes. Primeiro, que em uma reta e também fora dela existem infinitos pontos. Bom, a gente tem uma reta R, que agora a gente aprendeu a escrever o nome, né? E nela tem infinitos pontos. Tem o ponto A, tem o ponto B, tem o ponto C, F, G, H, tem infinitos pontos. Pode pensar que a reta é formada por juntando um monte de pontos um do ladinho do outro, tá? Infinitos pontos. Mas também podem ter pontos fora. Por exemplo, tem o D que está fora dessa reta R, tem o E que está nessa reta R, e assim por diante. Então, uma reta é formada por infinitos pontos e fora dela também temos infinitos pontos. A segunda parte diz com um plano, que em um plano existem infinitos pontos. Mesma coisa, um plano pode ser formado por infinitos pontos. Mas, como num plano tem infinitos pontos, juntando esses pontos nós também temos retas. Então, em um plano tem infinitas retas. O que tu pode pensar é que, com um ponto, tu junta eles e faz uma reta. Juntando várias retas, tu faz um plano. Então, a gente tem aqui a reta S, a reta R, a reta T, o ponto A que não está em nenhuma reta, o ponto B, o ponto C que está na reta R, o ponto D que está na reta R, na reta T, e assim por diante. Mas todos eles estão no plano alfa. Ou seja, eles existem e existem dessa forma. Agora nós vamos ver algumas coisas mais específicas de cada um. Bom, agora vamos falar de definições, tá? O que é uma definição? É tudo aquilo que nós damos nome. Ou seja, a gente vai sempre falar de alguma coisa, de algum objeto. A gente vai dar um nome para ele.
É como se fossem axiomas, só que do nome, sabe? Por exemplo, isso é uma caneta azul. Mas digamos que toda hora eu preciso falar uma caneta azul, uma caneta azul, uma caneta azul. Então eu dou um outro nome para ela, eu chamo de, sei lá, de Master, que é o nome dela, tá? Então toda vez que eu quiser falar da caneta azul, eu vou dizer o Master, tal coisa. Ou seja, é uma simplificação que nós fazemos, tá? Uma parte importante da matemática é entender as definições para saber quando se está falando de algo exato e também entender a notação, que é algo que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Bom, então definição é tudo aquilo que nós damos nomes. Então, algumas definições, tá? Duas delas. Dados dois pontos A e B, tá? Primeiro, se A e B ocupam o mesmo local, ou o mesmo ponto, nós chamamos de coincidentes. Ou seja, A e B estão no mesmo local, A é igual a B. Se A e B ocupam locais diferentes, nós chamamos de distintos. A e B não estão no mesmo locais, ou A não é igual a B. Ou seja, sempre que a gente quiser falar de dois pontos que estão no mesmo local, a gente vai dizer sempre dois pontos coincidentes. Sempre que a gente quiser dizer que dois pontos que não ocupem o mesmo local, a gente vai dizer só dois pontos distintos. Assim, normalmente definições simplificam bastante como a gente quer escrever isso e simplificam o entendimento. Em vez de toda vez tu dizer que tem que estar em locais diferentes, só fala que eles são distintos. Tá? Vamos continuar. Bom, agora vamos começar vendo a posição de dois pontos e uma reta. Então, dados dois pontos A e B, ou eles são coincidentes, ou eles são distintos. Ou seja, não existe uma terceira opção. Ou os pontos são os mesmos, ou eles são distintos. Até se quiserem tentar pensar em outra opção, vão ver que não existe. Então, dado um ponto P e a reta S, ou esse P pertence à reta, ou pertence a S, ou P não pertence a S. Ou esse ponto está na reta, ou ele não está. Não temos uma terceira opção. Aqui, por exemplo, ó, temos o P em S, e aqui vem o que eu falei de notação. No começo eu vou explicar, mas mais para frente a gente vai começar a ir mais direto. Essa é a notação de pertence. O P pertence, que é como se fosse um E mais gordinho, a S, que é a reta. Ou aqui o P está fora de S, ou seja, P não pertence a S. Aqui no caso seria a mesma coisa, só que daí quando ele não pertence, a gente risca o símbolo de pertencer. Caso vocês queiram, vai estar aqui na descrição um vídeo só sobre notações matemáticas, que tem toda essa parte de conjuntos de pertence, que está incluído, tem toda a parte que vocês podem precisar, tá? Daqui uma outra definição. Se dois pontos pertencem a uma mesma reta, nós chamamos esses pontos de colineares. Ou seja, se dois pontos têm uma reta entre eles, tem uma reta ligando eles, eles são colineares. Então, dados os pontos A e B e a reta S, ou os pontos são colineares, ou não. Claro, considerando que um dos pontos está na reta, né? Então, a gente tem que os dois pontos estão na mesma reta, ou os pontos não estão nessa reta. O que a gente poderia pensar, talvez? A gente tem um ponto C aqui, então A, C e B são todos colineares, e talvez a gente tenha um ponto C aqui que está na reta. Então A e C são colineares, mas A e B não, ou C e B também não. Bom, vamos para a próxima parte. Axioma da determinação, tá? Vamos determinar algumas coisas. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Ou seja, se nós temos dois pontos, só vai existir uma reta que passa por eles. Não tem como tu passar alguma outra reta que não seja essa mesma reta aqui. Bom, três pontos não colineares e distintos entre si, ou seja, que dois não sejam o mesmo, né, em nenhum lugar, determinam um único plano. Se a gente tem três pontos, só vai ter um plano que vai passar por eles. O que vocês podem pensar? Nós temos dois que tem uma reta aqui, certo? Se eu tiver um plano aqui, ele vai formar um plano que vai desses dois pontos de baixo até esse de cima. Se eu tiver esse plano aqui na frente, ele vai fazer um plano inclinado. Se eu tiver esse plano aqui embaixo, ele vai fazer um plano inclinado assim. Então ele só vai tendo os três pontos, só tem um plano que vai passar por todos eles. Seria o mesmo caso dos dois pontos de uma reta, só levando para o próximo patamar, tá? Então,
vamos para a última parte. Axioma da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos em um plano, então essa reta tem que estar no plano. Ou seja, se a gente tem uma reta, esse ponto está no plano e esse outro ponto também está no plano, como só existe uma reta entre esses dois pontos, ela vai ter que estar no plano. Bem simples. Última definição de hoje. Se dadas duas retas, elas só tiverem um ponto em comum, chamamos essas retas de concorrentes. Ou seja, se eu tenho duas retas e elas só têm um ponto em comum, elas são retas concorrentes. Vai passar agora na tela alguns exercícios, peço que tentem fazer e confiram depois, ou aqui na descrição se já tiver saído, os resultados para ver se vocês entenderam. São todos exercícios de compreensão, tá? São bem simples. Bom, até a próxima, nos vemos no próximo vídeo.